Desconforto necessário antes da riqueza, de Napoleon Hill para você. Existe um momento na vida de todo homem que está prestes a enriquecer, em que tudo parece dar errado ao mesmo tempo. E o mais curioso, esse momento não é um erro, é um sinal silencioso, que quase ninguém reconhece. Você começa a sentir um incômodo constante, nada mais satisfaz. Aquilo que antes parecia suficiente, agora parece pequeno demais. Conversas rasas te cansam. Ambientes que você sempre frequentou começam a te incomodar. E isso gera um conflito interno, porque ao mesmo tempo que você quer crescer, você ainda está cercado por tudo aquilo que pertence à sua versão antiga. E aí vem a dúvida: será que tem algo errado comigo? Não. Tem algo certo demais acontecendo com você. Napoleon Hill dizia que antes de qualquer transformação financeira significativa, o indivíduo passa por um período de instabilidade emocional e mental. Não porque está perdendo o controle, mas porque está deixando de ser quem era. E isso dói, porque crescer exige romper com hábitos, romper com pessoas, romper com versões antigas de si mesmo. E o cérebro odeia isso. Ele foi programado para manter segurança, não evolução. Por isso, quando você começa a pensar maior, agir diferente, querer mais, o seu próprio sistema interno tenta te puxar de volta. É por isso que você se sente cansado sem motivo, confuso sem razão, desmotivado mesmo tendo sonhos grandes. Isso não é fraqueza, isso é transição. E aqui está o ponto que separa quem enriquece de quem volta ao padrão. A maioria das pessoas interpreta esse desconforto como um sinal de que algo está errado e desiste. Mas os poucos que prosperam interpretam esse desconforto como um sinal de que estão no caminho certo. Deixa eu te fazer uma pergunta agora. Você já percebeu que os maiores saltos da sua vida vieram logo depois de períodos difíceis? Aquele momento em que tudo parecia travado, mas de repente algo mudou. Uma oportunidade surgiu, uma ideia apareceu, uma virada aconteceu. Isso não é coincidência, é padrão. O desconforto é o preço da expansão e ninguém, absolutamente ninguém, constrói riqueza vivendo confortável o tempo todo. Porque riqueza não nasce na estabilidade, ela nasce no atrito, no incômodo, na inquietação, naquele sentimento de isso aqui não é mais para mim. E talvez, só talvez, você esteja exatamente nesse ponto agora. Se isso faz sentido para você, comenta aqui embaixo. Eu estou pronto para crescer. Porque esse simples ato já começa a alinhar sua mente com um novo padrão. Agora presta atenção no que eu vou te dizer. O desconforto que você sente hoje não é sobre falta, é sobre excesso de potencial não utilizado. E isso gera pressão, pressão interna, pressão silenciosa, pressão que ninguém vê, mas que você sente todos os dias. E essa pressão tem dois caminhos, ou ela te quebra, ou ela te transforma. E a escolha não é emocional, é consciente. Você precisa decidir permanecer no desconforto certo. Porque existe um desconforto que destrói e existe um desconforto que constrói. O primeiro vem da estagnação. O segundo vem do crescimento. E a maioria das pessoas foge justamente daquele que poderia mudar tudo. Porque crescer exige enfrentar a própria mente. E isso é desconfortável, muito mais do que trabalhar duro, muito mais do que estudar, muito mais do que tentar. O verdadeiro desafio é sustentar uma nova identidade, é agir como alguém que você ainda não se tornou completamente, é manter disciplina mesmo quando não há resultado imediato, é continuar mesmo sem validação. E isso machuca o ego, porque o ego quer reconhecimento, mas a riqueza exige silêncio, processo, construção invisível. E é aí que muita gente se perde. Porque quer aplauso antes da transformação. Mas quem entende o jogo, aprende a amar o processo invisível.
Aprende a suportar o desconforto sem precisar provar nada para ninguém. Aprende a construir em silêncio. E quando os resultados aparecem, eles não pedem permissão, eles simplesmente chegam. E quando chegam, todo mundo pergunta: como você conseguiu? Mas ninguém viu o preço. Ninguém viu as noites em dúvida. Ninguém viu os dias sem resposta. Ninguém viu o desconforto. E é exatamente esse desconforto que está moldando você agora. Então deixa eu te dizer algo com total clareza. Se está difícil, se está estranho, se parece que você não se encaixa mais onde antes se encaixava, você não está perdido. Você está evoluindo e essa é a fase que define tudo. Ou você recua, ou você atravessa. E quem atravessa nunca mais volta a ser o mesmo. E esse é o lugar mais perigoso de todos, porque é onde a maioria desiste. Não por falta de capacidade, mas por não entender o que está acontecendo dentro da própria mente. Você começa a perceber mudanças sutis, coisas que antes te motivavam. Já não fazem mais sentido. Ambientes que antes pareciam normais, agora parecem pesados. Pessoas que você admirava começam a parecer limitadas, e isso gera um desconforto difícil de explicar, porque externamente nada mudou tanto assim, mas internamente tudo já mudou. E esse desalinhamento cria uma tensão absurda. Você sente que precisa crescer, mas ao mesmo tempo sente medo de deixar para trás tudo o que conhece. E aqui entra um dos princípios mais ignorados de Napoleon Hill. A mente humana resiste àquilo que ela ainda não reconhece como identidade. Ou seja, você pode desejar riqueza o quanto quiser, mas se, no fundo, você ainda se enxerga como alguém comum, sua própria mente vai sabotar qualquer avanço. E é exatamente nesse ponto que o desconforto aumenta. Porque você está tentando viver um padrão que sua mente ainda não aceitou totalmente. E isso gera conflito. Por isso você começa a procrastinar coisas importantes. Por isso você perde energia em tarefas pequenas. Por isso você sente uma resistência absurda para fazer aquilo que sabe que precisa ser feito. Não é preguiça. É incompatibilidade interna. É como tentar rodar um sistema novo em uma máquina antiga. Vai travar, vai gerar erro, vai dar conflito. E a maioria das pessoas interpreta isso como incapacidade. Mas não é. É atualização. Você está literalmente reprogramando sua identidade. E isso dói, porque toda vez que você tenta crescer, sua mente puxa memórias antigas, referências antigas, padrões antigos, e tenta te convencer de que aquilo é mais seguro. Fica onde você está, não arrisca, não muda. Isso já deu errado antes, e aí você trava. Mas deixa eu te falar uma coisa que pode mudar tudo agora. Essa voz não é a sua verdade. Essa voz é o seu passado tentando sobreviver. E se você obedecer, vai continuar exatamente onde sempre esteve. Agora presta atenção nisso. Existem sinais claros de que você já entrou na zona de expansão. E talvez você já esteja vivendo todos eles sem perceber. O primeiro sinal é o desconforto constante. Não aquele desconforto de problema, mas aquele incômodo interno, como se algo maior estivesse tentando sair de você. O segundo sinal é a perda de interesse por coisas superficiais. Você não tem mais paciência para conversa vazia, para distrações inúteis, para ambientes que não agregam, e isso pode até te afastar de algumas pessoas. Mas isso não é perda, é seleção. O terceiro sinal é a solidão estratégica. Você começa a passar mais tempo sozinho. Não porque quer se isolar, mas porque precisa de espaço para pensar, para organizar ideias, para construir. E muita gente não entende isso, mas quem cresce passa por fases de silêncio. O quarto sinal é o aumento da autocrítica. Você começa a exigir mais de si mesmo. O que antes parecia bom,
Agora parece insuficiente, e isso pode ser desconfortável, mas é necessário, porque evolução exige padrão mais alto. O quinto sinal é a sensação de urgência. Você começa a sentir que está atrasado, que poderia estar mais longe, que precisa acelerar. E isso gera pressão, mas também gera movimento. E agora vem o ponto mais importante. Esses sinais não são negativos. Eles são indicadores de crescimento. Mas a maioria das pessoas interpreta errado e tenta voltar para o conforto, voltar para o antigo padrão, voltar para o que é familiar. E é aí que perdem tudo, porque crescimento não permite retorno sem custo. Se você voltar, vai sentir ainda mais vazio, ainda mais frustração, porque você já viu além. E quem vê além não consegue mais viver pequeno em paz. Então deixa eu te perguntar de novo. Você está disposto a atravessar essa fase ou vai voltar para o lugar que já não te serve mais? Porque essa decisão define tudo. E aqui vai uma verdade que poucos têm coragem de dizer. Você não precisa de mais informação. Você precisa de mais tolerância ao desconforto. Porque o que está te travando não é falta de conhecimento, é falta de resistência emocional. É querer resultado, sem aceitar o processo. É querer crescimento, sem suportar a transição. E não funciona assim. Riqueza exige transformação interna antes da externa, sempre, sem exceção. E essa transformação é desconfortável, mas é inevitável para quem decide crescer. Agora segura isso, porque na próxima parte eu vou te mostrar o maior erro silencioso que faz pessoas inteligentes voltarem para a mediocridade, mesmo sabendo exatamente o que fazer. E quando você entender isso, você nunca mais vai olhar para seus próprios sabotadores da mesma forma. Mais do que a falta de oportunidade, mais do que a falta de talento. E o pior, quase ninguém percebe que está cometendo esse erro. Esse erro é simples, mas extremamente perigoso. Voltar para o padrão antigo no momento em que o desconforto aumenta. Parece inofensivo, parece até lógico, mas é exatamente isso que mantém as pessoas presas na mesma realidade por anos. Funciona assim. Você começa a evoluir, começa a pensar diferente, começa a agir melhor, começa a sair da média. E aí, o desconforto aumenta, a pressão cresce, a incerteza aparece. E nesse momento, sem perceber, você tenta aliviar. E como você alivia? Voltando para aquilo que já conhece. Velhos hábitos, velhas distrações, velhas pessoas, velhas decisões. E isso dá um alívio imediato, mas cobra um preço alto depois, porque cada vez que você volta, você reforça a versão antiga e enfraquece a nova. E aqui está o ponto que muda tudo. A sua mente não evolui por intenção. Ela evolui por repetição. Ou seja, não importa o quanto você quer crescer, se suas ações ainda repetem o passado, você continua no mesmo lugar. E é por isso que muita gente sabe exatamente o que fazer, mas não consegue sair do lugar. Porque não é sobre saber, é sobre sustentar. Sustentar o desconforto, sustentar a nova identidade, sustentar a mudança. E isso exige algo que poucos desenvolvem: disciplina emocional. Não é disciplina de acordar cedo, não é disciplina de trabalhar mais. É disciplina de não ceder quando o desconforto aparece. É continuar mesmo quando a mente pede para parar. É agir mesmo quando não está confortável. E isso é o que constrói riqueza de verdade. Agora presta atenção nisso. Existe um padrão invisível que se repete na vida de quem não prospera. E talvez você reconheça isso agora. A pessoa começa motivada, cheia de energia, cheia de planos. E nos primeiros dias, tudo vai bem. Mas aí vem o desconforto, a dúvida, o cansaço. E ela diminui o ritmo. Depois para. Depois volta ao normal. E depois diz, não deu certo. Mas a verdade é que
Não foi até o ponto de ruptura, porque toda transformação tem um ponto de ruptura, um ponto onde a velha versão morre de vez e a nova assume. Mas esse ponto não é confortável, é caótico, é confuso, é intenso. E quem não entende isso, interpreta como fracasso e recua. Agora deixa eu te mostrar algo que vai mudar sua percepção. O desconforto não é um obstáculo, ele é um portal. Um portal entre quem você é e quem você pode se tornar. Mas esse portal não abre para quem hesita, ele só se abre para quem atravessa. E atravessar significa sentir medo e continuar, sentir dúvida e agir, sentir pressão e não recuar. E aqui está a verdade que ninguém fala. Você não vai se sentir pronto, você não vai ter certeza, você não vai estar confortável. E mesmo assim, precisa continuar, porque quem espera o momento perfeito nunca sai do lugar. Agora pensa comigo. Quantas vezes você já chegou perto de mudar de vida, mas voltou atrás? Quantas oportunidades você deixou escapar, não por falta de capacidade, mas por desconforto? Quantas decisões você adiou porque não parecia o momento certo? E se eu te disser que o momento certo sempre foi aquele em que você hesitou? Isso muda tudo, porque agora você começa a entender que o problema nunca foi externo, sempre foi interno, sempre foi resistência, sempre foi medo disfarçado de lógica. E quando você enxerga isso, você ganha poder, porque você para de lutar contra o mundo e começa a ajustar a si mesmo. E isso é onde a riqueza começa, internamente, silenciosamente, consistentemente. Agora segura isso, porque na próxima parte eu vou te mostrar como transformar esse desconforto em combustível, como usar essa pressão interna para acelerar sua evolução, em vez de travar. E isso aqui é o que separa quem tenta de quem realmente chega lá. Se isso te atingiu de verdade, comenta. Eu atravesso o desconforto, porque isso não é só frase, é posicionamento. Existe uma diferença brutal entre quem sofre com o desconforto e quem usa o desconforto como combustível. A maioria das pessoas sente pressão e trava. Poucos sentem pressão e aceleram. E essa diferença não está no talento, não está na sorte, está na interpretação. Simples assim. O que você acredita sobre o desconforto define o que ele vai fazer com você. Se você acredita que desconforto é um sinal de problema, você recua. Se você entende que desconforto é um sinal de crescimento, você avança. E aqui está a virada mental que Napoleon Hill ensinava. Você precisa reprogramar o significado do desconforto, porque enquanto sua mente associar desconforto a perigo, ela vai te sabotar. Mas quando você associa desconforto à evolução, ela começa a colaborar. E isso muda tudo. Agora presta atenção no que eu vou te ensinar, porque isso aqui é prática. Isso aqui é execução. Isso aqui é o que faz a diferença. Sempre que você sentir desconforto, não fuja, não distraia, não adie. Faça o contrário. Aproxime-se, observe, identifique. Pergunte para si mesmo, o que exatamente isso está tentando me ensinar? Porque todo desconforto tem uma mensagem, e quem aprende a ouvir evolui mais rápido. Agora, segura esse princípio. Desconforto sem ação gera ansiedade. Desconforto com ação gera crescimento. Essa é a diferença. Se você sente e não age, vira sofrimento. Se você sente e age, vira transformação. Então, o problema nunca foi o desconforto. O problema sempre foi a sua resposta a ele. Agora, vamos elevar mais um nível. Existe um tipo de desconforto que é extremamente poderoso e quase ninguém usa. É o desconforto intencional. Ou seja, você se coloca em situações que exigem crescimento, mesmo sem ser obrigado, mesmo sem pressão externa. Você cria pressão interna. Isso pode ser tomar decisões mais rápidas, assumir responsabilidades maiores, aumentar seu padrão, parar de aceitar o mínimo,
cortar distrações, elevar sua disciplina. Isso é desconforto intencional. E quem aprende a viver assim, cresce de forma absurda. Porque não depende de circunstância, depende de escolha. Agora deixa eu te mostrar algo que pode mudar sua trajetória. Você não precisa esperar a vida te pressionar. Você pode se antecipar. E quando você faz isso, você sai da posição de vítima e entra na posição de criador. Isso é poderoso, porque agora você não reage mais à vida, você direciona. E é aqui que começa a construção da riqueza real, não só financeira, mas mental. Porque dinheiro é consequência, sempre foi e sempre será. Agora pensa comigo, quem você precisa se tornar para sustentar o nível de vida que você deseja? Não o que você precisa fazer, mas quem você precisa ser. Mais disciplinado, mais focado, mais resistente, mais estratégico, mais corajoso. Porque enquanto você tentar alcançar resultados maiores, com a mesma identidade, vai travar, sempre. Crescimento exige compatibilidade, e compatibilidade exige mudança interna. Agora segura essa frase. Você não atrai o que deseja, você atrai o que sustenta. E isso muda tudo, porque agora você entende que não adianta querer mais dinheiro se você ainda pensa pequeno. Não adianta buscar oportunidades se você ainda age com medo. Não adianta estudar se você não executa. Riqueza não responde ao desejo, responde ao padrão. E padrão é repetição. E repetição exige desconforto, porque repetir o novo é difícil, mas é isso que constrói. Agora aqui vai um exercício simples, mas extremamente poderoso. Durante os próximos 3 dias, toda vez que você sentir resistência para fazer algo importante, faça imediatamente, sem pensar, sem negociar, sem adiar. Isso treina sua mente, isso fortalece sua identidade, isso quebra o padrão antigo, e quanto mais você faz isso, mais fácil fica e mais rápido você evolui. Agora presta atenção nisso, porque isso aqui é profundo. O desconforto não vai desaparecer, ele vai mudar de nível. Você sai do desconforto de não ter para o desconforto de manter, depois para o desconforto de expandir, depois para o desconforto de liderar. Ou seja, quanto mais você cresce, mais responsabilidade vem, mais pressão vem, mais decisão vem. E isso é bom, porque significa que você está subindo. Então pare de fugir, comece a usar, comece a direcionar, comece a transformar, porque o desconforto que você evita hoje é exatamente o que poderia mudar sua vida amanhã. Agora segura, porque na próxima parte eu vou te mostrar o ponto mais crítico de todos, o momento em que tudo parece desmoronar, mas na verdade está prestes a virar. E se você entender isso, você nunca mais vai desistir na hora errada. E é aqui que os fracos recuam e os fortes atravessam. Você começa a duvidar de si mesmo, começa a questionar suas escolhas, começa a pensar se não estava melhor antes. E o mais perigoso é que isso parece fazer sentido, porque os resultados ainda não apareceram. O esforço aumentou, mas o retorno ainda não veio. A pressão cresce, mas a recompensa ainda não chegou. E aí vem o pensamento silencioso. Será que vale a pena continuar? E é exatamente aqui que 90% das pessoas desistem. Não no começo, não por falta de capacidade, mas no meio do processo, no ponto mais próximo da virada. E isso acontece porque elas não entendem uma coisa fundamental. Antes da expansão, existe compressão. Antes do crescimento, existe pressão. Antes da riqueza, existe desconforto elevado ao máximo. E isso não é falha, é estrutura. Pensa em um elástico. Quanto mais você puxa, mais tensão ele acumula. Mas é exatamente essa tensão que permite que ele vá mais longe. Agora imagina alguém puxando o elástico, sentindo a tensão e soltando antes da hora. Ele nunca vai descobrir o alcance real. E é exatamente isso que a maioria faz com a própria vida.
sente a pressão e solta. Volta, desiste e depois diz que não deu certo, mas não chegou até o ponto de ruptura. Agora presta atenção nisso, porque isso aqui é o que separa os poucos dos muitos. Existe um momento em que a sua mente entra em conflito total. Uma parte sua quer continuar, a outra quer desistir. Uma parte acredita, a outra duvida. Uma parte vê o futuro, a outra se apega ao passado. E essa guerra interna é extremamente desconfortável, mas é necessária, porque é nesse conflito que a identidade antiga perde força e a nova começa a assumir. Só que isso não acontece de forma suave, acontece com tensão, com dúvida, com instabilidade. E quem não entende isso, interpreta como fracasso, mas quem entende, permanece. Agora, deixa eu te falar algo que pode mudar sua vida. O momento em que você mais quer desistir é exatamente o momento em que você mais precisa continuar. Não porque é bonito, mas porque é estratégico. Porque esse momento indica que você chegou no limite da sua versão atual. E o próximo passo é atravessar. E atravessar dói, porque exige abandonar certezas, exige continuar sem garantia, exige agir sem validação. E isso quebra o ego, porque o ego quer controle, mas a evolução exige entrega. Agora segura essa verdade. Você não está perdendo o controle, você está perdendo a antiga versão de si mesmo. E isso assusta, porque o desconhecido sempre assusta, mas é lá que está o crescimento. Agora pensa comigo. Quantas pessoas você conhece que começaram algo e pararam no meio? Quantas promessas ficaram pela metade? Quantos sonhos foram abandonados? E o motivo quase sempre é o mesmo. Elas não suportaram o desconforto da transição. Mas você, se chegou até aqui, já não é mais a mesma pessoa. Você já viu demais, já entendeu demais, já sentiu demais, e isso cria uma responsabilidade, a responsabilidade de não voltar atrás, porque voltar agora vai doer mais do que continuar, porque você já sabe o que está do outro lado. Agora aqui vai uma pergunta que você precisa responder com sinceridade. Você quer alívio imediato ou resultado duradouro? Porque os dois não andam juntos. Alívio vem quando você desiste. Resultado vem quando você persiste. E essa escolha é feita em silêncio, todos os dias, em pequenas decisões. Agora segura isso, porque isso aqui é nível avançado. A dor que você sente hoje não é punição, é preparação. Preparação para um nível que você ainda não sustenta. Preparação para uma responsabilidade maior. Preparação para uma realidade diferente. E quanto mais você resiste, mais difícil fica. Mas quanto mais você aceita, mais rápido evolui. Então, pare de lutar contra. Comece a usar. Comece a entender. Comece a atravessar. Porque você não está quebrando. Você está sendo moldado. E moldagem é desconfortável. Agora respira, porque na próxima parte eu vou te mostrar o fechamento completo, como consolidar essa nova identidade e entrar definitivamente em um novo nível de vida. E essa parte é onde tudo se encaixa. Se você chegou até aqui, comenta: eu não desisto no meio, porque isso aqui é compromisso com a sua própria evolução. Chega um ponto na sua jornada em que você não pode mais voltar, não porque alguém te impede, mas porque você mudou por dentro. E quando a mudança é interna, o retorno se torna impossível, desconfortável demais, pesado demais, insuportável demais, porque você já não cabe mais na versão antiga. E isso é libertador, mas também é desafiador, porque agora não tem mais desculpa. Não tem mais ignorância. Não tem mais eu não sabia. Agora você sabe. E saber traz responsabilidade.
Responsabilidade de agir diferente, responsabilidade de manter o padrão, responsabilidade de sustentar a nova identidade. E é aqui que muita gente falha, porque até então tudo era processo. Agora vira decisão. Decisão diária, decisão consciente, decisão silenciosa. Você acorda e escolhe quem você vai ser, não com palavras, mas com ações. Porque identidade não se declara, se demonstra. E riqueza não responde ao que você fala, responde ao que você repete. Agora presta atenção nisso, porque isso aqui é o fechamento de tudo. Você não precisa mais provar nada para ninguém. Você precisa sustentar para si mesmo, sustentar o foco quando ninguém está olhando, sustentar a disciplina quando ninguém está cobrando, sustentar a visão quando ninguém acredita, porque é isso que constrói resultado real. Agora segura essa frase. Quem precisa de validação ainda não assumiu a própria identidade. E enquanto você depender do olhar dos outros, vai viver no padrão dos outros. Mas quando você assume quem é, tudo muda. Você para de negociar com a própria mente, para de adiar decisões, para de buscar aprovação e começa a agir com clareza, com direção, com consistência. Agora deixa eu te mostrar algo que fecha esse ciclo. Riqueza não é um evento, é uma consequência. Consequência de quem você se tornou. Consequência do padrão que você sustenta. Consequência das decisões que você repete. Isso significa que, se você mudar o padrão, o resultado vem. É inevitável, não é sorte, não é acaso, é causa e efeito. E isso te dá poder, porque agora você entende que o controle sempre esteve com você, mesmo quando parecia que não. Agora pensa comigo, se você continuar fazendo o que você já sabe que precisa fazer, por tempo suficiente, com consistência, com foco, com disciplina emocional, tem como dar errado? Não, é impossível, porque resultado é matemática. Mas a maioria não chega lá, porque desiste antes de completar o processo. E você já entendeu isso. Agora a única coisa que falta é executar até o fim, sem recuar, sem negociar, sem voltar. Agora segura essa última ativação. A partir de hoje, você não reage mais ao desconforto. Você responde com ação, você não foge mais da pressão. Você usa como direção. Você não se vê mais como alguém tentando crescer. Você se vê como alguém que já decidiu crescer. E isso muda tudo, porque decisão elimina dúvida, e dúvida é o que mais destrói potencial. Agora olha o nível disso. Você não está mais construindo riqueza, você está se tornando alguém que não consegue mais viver sem crescer. E quando isso acontece, o jogo vira, definitivamente. Agora respira fundo, e faz isso consciente. Escreve nos comentários: eu assumi o próximo nível, não por mim, mas por você, porque isso aqui é um marco, um ponto de virada, um compromisso. Agora guarda isso para sempre. O desconforto que você sentiu não foi um problema, foi um convite, e você aceitou. Agora é onde poucos chegam, e menos ainda aplicam. Porque aqui não é mais motivação, é estrutura. Você precisa transformar tudo o que entendeu em padrão automático, porque se não virar padrão, vira só mais um conteúdo que você consumiu, e nada muda. Então, presta atenção nisso. Existem 3 pilares que sustentam qualquer crescimento real: identidade, ação, consistência. Se um falhar, tudo cai. Primeiro, identidade. Você precisa parar de se ver como alguém que quer mudar e começar a se ver como alguém que já mudou, mesmo que ainda não tenha resultado externo, porque o externo sempre vem depois, sempre. Segundo, ação. Você não pode mais negociar com tarefas importantes, não pode mais adiar o que você sabe que precisa ser feito, não pode mais esperar motivação. Ação agora é padrão, não exceção. Terceiro,
Consistência. Você precisa repetir o processo, mesmo sem resultado imediato, porque é isso que separa quem chega de quem quase chegou. Agora segura isso. Consistência vence talento. Consistência vence sorte. Consistência vence inteligência, porque ela mantém o movimento, e movimento gera resultado. Agora aqui vai um protocolo simples, mas extremamente poderoso. Todos os dias, faça pelo menos uma coisa que te aproxima do seu objetivo, mesmo sem vontade, sem negociar, sem desculpa, sem adiar. Isso cria identidade, isso cria padrão, isso cria resultado. Agora presta atenção nisso, porque isso aqui fecha com chave de ouro. Você não precisa fazer tudo perfeito, você precisa não parar. Porque quem não para, chega, sempre. Agora guarda essa última frase. O desconforto foi só o início. O próximo nível é consequência.